Pronto, deixa eu só agora me preparar aqui para gravar. Tá gravando. Pronto. Estão vendo a minha tela aí, pessoal? A nossa prova de hoje, do dia 12, né? Certo? Nossa primeira questão é essa aí. Certo, Cauã? Então, vamos lá. Tudo bem, Júlia? Então, vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, pessoal? Vamos lá. Então, a nossa primeira questão, ó, ela diz assim: construa a simétrica da figura abaixo, em relação ao eixo de simetria vertical. Então, nós temos um eixo de simetria aqui vertical. A fração que representa a soma das áreas das partes pintadas da figura completa, ou seja, da figura e de sua simétrica, em relação à soma das áreas das partes pintadas da figura completa é... Olha, eu só pediria um favor aí, por favor, quem tiver com o microfone aberto, para dar uma fechadinha aí, só para não ficar fazendo outro barulho aqui, tá? Quem puder fechar o microfone aí. Então, olha lá. Vocês entenderam o que a questão quer, pessoal? A questão está pedindo aqui exatamente o seguinte, ó. Nós vamos fazer uma figura aqui simétrica a essa que está aqui. Então, vamos ver como é que vai ficar isso aí. Bom, nós temos essa figura aqui que está toda em preto. Essa é a figura original. Se eu pegasse essa figura e desse um giro com ela, se eu desse um giro com essa figura, se eu pegasse essa ponta daqui, ó, e girasse para cá, ela ia ficar exatamente uma figura simétrica, né? Então, foi o que eu fiz. Eu desenhei uma figura simétrica a essa aqui que eu já tinha, né? E quando eu fiz isso, ó, esse quadrado aqui, esse retângulo aqui, melhor dizendo, que já estava preenchido, ele passou para cá e esse retângulo aqui passou para cá. Então, agora, eu tenho uma figura simétrica. E ele quer saber, o problema quer saber qual é a fração dessa área aqui, ó, essa aqui, mais essa, mais essa, mais essa, dividido por quem? Por toda essa área em branco aqui, ó, que vai ter de um lado e de outro aqui, que eu até pintei aqui. Então, como é que eu vou fazer isso? Ó? Eu defini que cada quadradinho desse aqui vale uma unidade de área. Então, a área desse quadradinho aqui, de cada quadradinho desse, é de 1, porque 1 vezes 1 é 1. Né? Então, o que eu vou fazer primeiro, pessoal? Eu vou calcular aqui, ó, qual é a área dessa figura toda aqui que vai estar em branco, vai estar vazada. Então, percebam que aqui eu vou ter um triângulo para cá, ó, e aqui eu vou ter outro triângulo para cá. Eles são iguais, que a figura é simétrica, né? Então, ó, a área do triângulo vai ser quem? Vai ser a base vezes a altura dividido por 2, né? Então, a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Só que eu tenho 2 triângulos, por isso que eu vou multiplicar por 2. Então, ó, a área desse triângulo aqui, a base quem é? É 1, 2, 3. É só eu contar os quadrados aqui, ó. Cada lado do quadrado tem 3, tem 1, ó. Então, 1, 2, 3, vezes 3, que é a altura, ó, 1, 2, 3, dividido por 2. Só que eu tenho um triângulo aqui e um triângulo aqui. Então, essa área do triângulo, ó,
Se eu cortar o 2 com 2 aqui, vai ficar 3 vezes 3, 9. Essa área aqui, 9, é a área desses dois triângulos aqui. Agora, eu vou pegar a área desse retângulo 1 aqui, ó. Esse retângulo 1 aqui, vocês veem que ele se repete aqui e aqui. Aqui e aqui. Então, ó, a área do retângulo é base vezes altura, né? Então, só aqui desse lado, ó, se eu fizer base vezes altura, eu tenho 1 quadradinho vezes 2. Vezes 2, porque eu tenho dois retângulos aqui dele, ó. Então, eu tenho 4. A área do retângulo é de 4 unidades de área. Só que eu tenho dois retângulos aqui, que eu já fiz, que é 4, mas eu tenho mais 2 aqui, ó, desse outro lado. Então, a área desse retângulo 1 aqui, ó, vai ser 4 vezes 2, que dá 8. Seria como eu tivesse aqui, ó, 2, 4, 6, 8. 8. Aí eu vou calcular a área desse outro retângulo aqui, ó, que é esse aqui, vazado. Ó. Eu vou calcular como? Base vezes altura. Vou multiplicar por 2, porque eu vou ter ele aqui e vou ter ele aqui. Então, ó, quem é a minha base? 2 e a altura? 1, 2, 3. 2 vezes 3 vezes 2, que eu tenho 2 vezes 3, 6 vezes 2, 12. Então, esse retângulo mais esse aqui tem 12 unidades de área já calculadas. O que falta eu calcular aqui? Falta eu calcular esse retângulo 3 aqui, ó, que vai ser igual a esse aqui, pela simetria da figura. Então, a base desse retângulo, ó, vai ser 3, porque eu tenho 1, 2, 3 quadradinhos, vezes 1. E eu vou multiplicar por 2, porque eu tenho esse retângulo aqui e tenho esse retângulo aqui. Então, a área desse retângulo 3 vai ser de 6 unidades de área. Bom, qual vai ser essa área vazada aqui, ó, vazada da minha figura, né? Considerando os dois lados dela? Vai ser 8 mais 12 mais 6 mais 9 aqui dos triângulos. Então, eu tenho uma área vazada de 35 unidades de área. Agora, qual vai ser a... Alguém quer falar alguma coisa aí? Qual vai ser a área pintada? Ó? Eu tenho esse retângulo aqui, que é igual a esse, e tenho esse que é igual a esse, quando eu desenhei a simétrica da figura. Então, ó, esse primeiro retângulo aqui vai ser base vezes altura. A base é 1 e a altura é 2. Como ele tem aqui e aqui, essa área eu vou multiplicar por 2. Então, eu vou ter 2 vezes 2, 4 unidades de área. Aí eu vou calcular a área desse outro retângulo aqui, ó, que é 1 vezes 3, né? Só que eu vou multiplicar por 2, porque eu também tenho ele aqui, ó. Então, 1 vezes 3 vezes 2 dá 6 unidades. Qual vai ser a área total pintada dessa figura? Vai ser exatamente a soma dessas áreas aqui, que dá quanto? 6 mais 4, 10 unidades de área. Aí o problema pede o quê? Qual é a fração que representa, né, essa área pintada dividida por essa área vazada? Então, ó, a fração vai ser de 10 por 35. Se eu fizer uma simplificação aqui, por 5, ó, por 5, o que vai acontecer? 10 por 5 dá 2, 35 por 5 dá 7. Então, eu vou ficar com uma fração de 2/7. Quando eu olho as nossas respostas aqui, eu vejo que a letra B está apontando para o nosso raciocínio aqui. Então, a resposta da questão 1 é a letra B de bola. Letra B. Entenderam isso aí, pessoal? Sim. Legal, legal.
Sem dúvida, posso passar para a segunda? Pode. Então, vamos lá. Vamos passar para a segunda questão. Vamos passar para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte, ó. André gastou R$ 1.448 do seu salário do mês. André gastou R$ 1.448 do seu salário do mês de agosto. E ainda sobrou 2/3 do salário. Então, aqui está a dica do problema. Ó. Se sobrou 2/3 do salário, está dizendo que André só gastou 1/3. Ou seja, 1/3 do salário do André é R$ 1.448. Bom, vamos em frente. Considerando que o salário mínimo vale R$ 724, então André ganha. Aí aqui tem as alternativas, né? 3 salários, 4 salários, 5 salários, 6 salários, 7 salários mínimos. Então vamos ver como a gente pode resolver essa questão. A questão 2 nos fala o seguinte: 1/3 que o André gastou, 1/3 do salário dele, é R$ 1.448. Ora, se 1/3 é 1.448, para eu achar os 3/3, basta multiplicar esse 1.448 vezes 3, né? Então, ó, o salário total de André, que vai fechar os 3/3, vai ser quem? 3 vezes 1.448. O salário total do André vai ser de 4.344, não é isso? 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 4, 2, com 2, 14, vai 1. 3 vezes 4, 12, com 1, 13, vai 1. 3 vezes 1, 3, com 1, 4. Então, o salário total do André é de R$ 4.344. Só que o salário mínimo vale R$ 724. Então, lá nas respostas, ele está perguntando, considerando que eu já sei qual é o salário do André e quanto é o salário mínimo, ele quer saber quantos salários mínimos o André recebe, né? Então, basta eu dividir esse salário do André por um salário mínimo, para saber quantos salários mínimos o André recebe. Então, se eu fizer 4.344, que é o salário total dele, dividido pelo salário mínimo, que é 724, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar aqui por 6. 6 vezes 4 dá 24, vão 2. 6 vezes 2, 12, com 2, 14, vai 1. 6 vezes 7, 42, com 1, 43. Então, 6 vezes 724 dá 4.344. Se eu fizer essa diferença aqui, dá 0. Então, quando eu olho para as alternativas, eu vejo que o André ele ganha 6 salários mínimos, equivalendo aqui à nossa resposta, à alternativa D. Então, a questão 2, a resposta dela é a letra D de dado. Entenderam isso aí, turma? Sim. Legal. Acertaram? Sim. Acertaram essa? Sim. Sim, Que acertou. beleza. Sim. Maravilha. Então, vamos à terceira questão. Vamos à terceira questão. A nossa terceira questão fala o seguinte: Renata foi a uma loja e viu uma liquidação de roupas infantis. Como já estava próximo do Dia das Crianças, ela aproveitou para comprar presente para seus 2 filhos. O cartaz da loja dizia que roupas para meninas tinha 40% de desconto e roupas para meninos tinha 45% de desconto. Renata comprou uma blusa para sua filha e uma bermuda para seu filho. Se o preço da blusa sem desconto era R$ 50
e o preço da bermuda sem desconto era R$ 70, então o valor que Renata pagou pelas 2 peças de roupa com desconto foi em reais. Aí aqui tem as alternativas. Então, vamos lá. Essa terceira questão, É bem nós, fácil. essa terceira questão, nós podemos observar o seguinte, ó. Primeira coisa, o desconto para menina, para É a roupas... número C. Letra C. Ok, Cauã, vamos só fazer os cálculos aqui para ver se confirma a sua resposta aí, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente põe aqui, ó, é o desconto para roupa de menina é de 40%. E o desconto para roupa de menino é de 45%. Bom, a blusa de menina sem desconto vale R$ 50. E a bermuda de menino sem desconto vale R$ 70. Bom, aí vamos lá então aplicar. O que eu tenho que fazer? Aplicar o desconto em cima de cada um desses valores. Então, eu vou aplicar aqui, ó, 40%, que é 40 sobre 100, em cima de R$ 50. 40% de R$ 50 é 40 sobre 100 vezes 50. Se eu fizer aqui, ó, as simplificações, ó, de repente 50 por 100, aqui fica 2, né? 40 por 2 dá 20. Então, o valor do desconto feminino é de R$ 20, ou seja, a blusa, ela vai pagar pela blusa da menina R$ 50 menos 20. Ela vai pagar R$ 30, ok? Aí eu vou fazer agora, vou aplicar o 45%, usando esse mesmo raciocínio aqui, eu vou usar 45% em cima de R$ 70, que é a blusa do menino. Então, 45 sobre 100 vezes 70. Isso aqui eu posso simplificar aqui e aqui, não é isso? E se eu fizer 45 por 10, eu vou ficar com 4,5 vezes 7. 4,5 vezes 7, ó, se eu for fazer essa multiplicação aqui, 7 vezes 5 dá 35, vão 3. 7 vezes 4, 28, com 3, 31. Como eu tenho uma casa decimal aqui, fica 31,5. Então, eu vou ter um desconto na peça masculina de R$ 31,50. Se eu fizer a subtração aqui, ó, de 70 menos 31,50, eu vou ter esse valor aqui, ó, 10 menos 5, 5, 9 menos 1, 8, 6 menos 3, 3, 38,50. Então, a Renata vai pagar na bermuda do menino R$ 38,50 já com esse desconto aqui de 45%. Quanto ela vai gastar no total? Ela vai gastar os R$ 30 aqui, mais os R$ 38,50 aqui. Então, ela vai gastar no total R$ 68,50, que é exatamente a alternativa C, como o Cauã tinha falado aí. Muito bem. Entenderam isso aí, turma? Sim. Sim. Então, a resposta dessa questão, conforme já foi dito aí, é a letra C de casa. Já que todo mundo entendeu, estou gostando de ver, vamos para a questão de número 4. Então, vamos lá. A questão de número 4, ela diz o seguinte, ó. Questão de número 4 diz o seguinte: durante uma aula de matemática, o professor colocou sobre uma mesa figuras geométricas, planas, poliedros e corpos redondos. Ele solicitou ao aluno Oscar que fosse até a mesa e pegasse somente uma das figuras geométricas. Supondo que sobre a mesa estivessem as figuras geométricas representadas abaixo, é correto afirmar que a probabilidade de Oscar, aí tem as alternativas aqui, ó, escolher um poliedro é 20%, pegar uma figura plana é 50%, escolher um corpo redondo é igual a de escolher um poliedro.
pegar um quadrilátero é igual a de escolher um poliedro. Escolher um corpo redondo é 1 para 15. Bom, o que a gente pode observar nessa questão, turma? Nós temos ao todo na mesa, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nós temos 15 figuras geométricas aqui. Então, se nós fôssemos dizer assim, qual é o total de figuras geométricas? Nós temos 15 figuras geométricas. Esse é o meu todo, né? Só que quantos são os poliedros, né? Eu tenho aqui, ó, um poliedro, eu tenho 2 poliedros, 3 e 4. Só lembrando, né, pessoal, que poliedro é aquela figura não plana, não é isso? E que não tem o formato arredondado. Então, aqui, ó, tenho 4 poliedros. Aí eu tenho quantas... Então, ó, se eu tenho 4 poliedros, eu tenho essa fração aqui, ó. Eu posso pegar... A chance de eu pegar um poliedro é de 4/15. 4/15, né? Então, eu vou deixar isso aqui primeiro. Vamos lá. Qual é a outra figura que ele tem? Figura plana. Quantas figuras planas eu tenho aqui? Eu tenho 1, tenho 2, tenho 3, tenho 4, 5, 6, 7, 8 figuras planas. Então, eu tenho 8 figuras planas de um total de 15. Então, eu tenho aqui a probabilidade aqui de 8 figuras para 15, que é o total. 8 figuras planas. Vou deixar isso aqui por enquanto, tá? Qual é a outra figura que eu posso pegar lá, que ele falou? Os corpos redondos, ó, os corpos redondos. Então, quem é corpo redondo aqui? A esfera, o cilindro é um corpo redondo, e eu tenho aqui o cone, perfeito, muito bom. Então, eu tenho aqui 3 corpos redondos. Então, ó, eu tenho 3 de 15. A probabilidade de um corpo redondo aqui, ó, 3 de 15, 15avos, né? E ele me pergunta também a probabilidade de eu pegar um quadrilátero. Quantos quadriláteros eu tenho aqui? Eu tenho um quadrilátero, ó, 1, 2, 3, 4, né? Eu tenho 2 quadriláteros, eu tenho 3 aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, e eu tenho 4 quadriláteros aqui. Então, a probabilidade de eu pegar um quadrilátero é de 4/15avos. Aí eu vou ver as alternativas aqui, ó. Escolher um poliedro é 20%. Se eu fizer aqui 4 dividido por 15, vai ficar 40 por 15, dá 0,4 vezes 5, 20, 40 não vai, dá 0,5 vezes 5, 25, vão 2, 5 vezes 1, 5, 2, 6, não. Olha, isso aqui, 4 por 15, vai dar aqui, deixa eu fazer essa conta aqui. 40 dividido por 15 dá 3. 2, isso aqui dá 0,23, dá 23% aproximadamente. Professor, Oi, eu não entendi o que significa esse Q. o quê? A letra Q ali. Q é igual a 4 A letra Q aqui, quadriláteros. a letra Q aqui é de quadrilátero, tá? Porque Ah, tá. essas figuras aqui, ó, que tem 1, 2, 3, 4 lados, elas são planas também, mas são quadriláteros, tá certo? Essa aqui é plana, mas não é quadrilátero, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Isso aqui é um pentágono, tá certo? Sim. Beleza. Então, ó, aqui dá 23. Aqui, se eu for fazer 8 por 15, aqui vai dar 0,53.
Então, isso aqui, ó, escolher um poliedro é 20%? Não, é 23%, é um pouquinho mais. Pegar uma figura plana é 50%? Não, é 53%, é um pouquinho mais. Escolher um corpo redondo é igual de escolher um poliedro? Olha, o corpo redondo é 3/15. O poliedro é 4/15, então não pode ser igual, né? Pegar um quadrilátero, 4/15, é igual de escolher um poliedro. É igual, né, pessoal? Aqui é igual, ó. Isso aqui é igual a isso, né? Então, a nossa resposta aqui é a letra D de dado. Resposta letra D. Entenderam isso aí? Sim. Acertaram Sim. essa, turma? Ou derraparam aí? Sim. Acertaram. Então, tá bom. Legal. Que bom. Vamos para a nossa quinta questão, então. A quinta questão, ela fala o seguinte. A tabela a seguir mostra a expectativa de vida ou esperança de vida dos brasileiros ao nascerem, considerando o período de 2000 a 2013. Então, aqui estão os anos, de 2000 a 2013, e aqui a idade em anos da população, né? Então, o que ele pede aí? Ele tem aqui as alternativas. Ó. A partir dos dados apresentados na tabela, é correto afirmar que a média aritmética das idades correspondentes aos anos de 2011, 2012 e 2013 é 73,95 anos. Vamos ver isso aí, então. A média aritmética dos anos 2011, 2012 e 2013. Então, essas idades, a média aritmética, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar essas idades aqui. Como eu tenho 3 anos aqui, são 3 idades, eu vou dividir por 3, então. Então, eu vou somar aqui, ó, 73,67 mais 73,95 mais 74,23. Vou dividir por 3, que é a média aritmética. Então, esse valor aqui, ó, se eu faço essa soma dos 3 valores dá 221,85. Dividido por 3, para eu tirar essa vírgula aqui, essas duas casas, eu ponho 2 zeros aqui. Então, vou ficar 22.185 dividido por 300. Isso aqui dá 7. 7 vezes 300 dá 2.100. Quando eu faço aqui 2.218 menos 2.100, o 8 vem para cá, 8 menos nada dá 8, 1 menos 0 dá 1, 2 menos 1 dá 1, dá 118. Eu vou baixar o 5, 1.185 dividido por 300, eu vou botar 3 aqui, ó. 3 vezes 300, 3 vezes nada dá nada, 3 vezes nada dá nada, 3 vezes 3 dá 9, dá 900. 5 menos 0 dá 5, 8 menos 0 dá 8, não é isso? E 11 menos 9 dá 2. Eu vou baixar um zero aqui, vou botar vírgula. Então, fica 2.850 dividido por 300 dá 9. 9 vezes nada dá nada, 9 vezes 0 dá 0, 9 vezes 3, 27. 0 menos 0 dá 0, 5 menos 0 dá 5, 8 menos 7 dá 1. 2 menos 2 dá nada. Então, se eu baixar mais um zero aqui, dá 1.500 dividido por 300 dá 5. Dá 1.500 nessa multiplicação, isso menos isso dá 0. Então, ó, a primeira alternativa aqui diz que a média aritmética das idades correspondentes aos anos 2011, 12, 13 é 73,95 anos, como nós achamos aqui. Então, essa resposta já satisfaz o nosso problema. A resposta da questão 5 é a letra A. Tudo bem aí, turma? Essa eu errei, eu não sabia o que era média aritmética. Ah, tá. Quem foi que falou aí? Eu, Pablo. Pablo, a média aritmética, toda vez que a gente... Se nós pegássemos, por exemplo, Pablo, qual é a média aritmética
entre os anos 2010, 11, 12, 13. Então, aqui eu vou ter, ó, 4 idades, né? Eu vou ter essa aqui, mais essa, mais essa, mais essa. Eu somei 4 idades. Se eu somei 4 idades, eu vou dividir por 4. Entendeu, Pablo? Então é tipo a soma daquelas idades dividido pelo tanto de. Exatamente. Se você tiver a somatória de 5 idades, você vai dividir por 5. Tá entendendo? Sim. Aqui no caso, como eu somei essa idade, essa e essa, foram ao todo 3 idades. Eu vou dividir por 3. É a média aritmética. Tá bom? Tá bom. Agora você nunca mais vai errar, com certeza. Quando a gente pegar uma outra dessa aqui, eu vou cobrar. Vamos lá, então, para a sexta questão, turma. A nossa sexta questão diz o seguinte. A nossa sexta questão diz o seguinte. A torneira da pia do banheiro da casa de Mateus estragou e vazam 3,5 litros de água por hora. Como Mateus estava viajando e ficou 3 dias seguidos fora, a quantidade de água que vazou por essa torneira foi... Aí nós temos as alternativas aqui. Bom, vamos lá. Então, ó, o problema nos fala que a torneira do Mateus, a vazão dela é de 3,5 litros por hora. Né? E diz o seguinte, que o Mateus ele ficou 3 dias fora. Ora, um dia tem 24 horas. 3 dias tem, então, 3 vezes 24, ó, 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. 3 dias tem 72 horas. E ele fala que, então, o Mateus ficou fora durante 3 dias e a torneira estava vazando. Então, imaginem isso. A torneira vazava 3,5 litros por hora. Então, os 3 dias que Mateus ficou fora, a torneira vazou durante 72 horas. Ela vazou 3 litros e meio. Então, se eu fizer 70, eu vou ter aqui, ó, 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 7, 35, 1, 36. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7, 21. Se eu fizer essa soma aqui, ó, 0. 6 mais 6, 12, vai 1. 1 e 3, 4, com 5. 2, com nada, dá 2. Então, como eu tenho uma casa decimal aqui, eu vou cortar esse 0 aqui. E aí, ó, a minha torneira, então, os 3 dias que que o Mateus ficou fora, a torneira dele vai vazar 252 litros. Quando a gente olha para as alternativas, nós identificamos a letra D como a resposta do nosso problema. Então, a resposta da sexta questão é a letra D. Entenderam isso aí, turma? Sim. Todos acertaram essa questão? Essa estava bem fácil, prof. Que legal, que bacana, então. Tá fácil porque vocês estão estudando aí. Bom, pessoal, então era até essa sexta questão para nós corrigirmos. Se não ficou nenhuma dúvida, eu vou parar o compartilhamento aqui, tá certo? Vou parar aqui a nossa